A Frente Parlamentar da Agricultura está preocupada com os impactos do novo tarifaço dos Estados Unidos. Essa medida que deve atingir 36% das exportações do agro. O nosso entrevistado agora é o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo, vice-presidente da Frente Parlamentar. Tudo bem, deputado? Como vai? Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. A Frente Parlamentar da Agricultura, complementando aqui a frase. Tudo bem, deputado? Boa noite, bem-vindo. Uma alegria, Tiago, podermos conversar novamente. Uma saudação a Denise Campos de Toledo. E realmente foi uma semana muito dura, né? Por conta do tarifaço aí anunciado. Há outro procedimento que se estuda, discutindo as condições de trabalho no Brasil e a possibilidade que isso seja majorado em mais 12,5%. E nós fizemos aí, o setor agro, uma análise detalhada das consequências disso, participamos ativamente das audiências que foram realizadas anteriormente, a CNA esteve lá, os diferentes setores se pronunciaram. Qual é a nossa análise em linhas gerais agora, Tiago? Primeiro, aquilo que é o nosso inconformismo com relação à decisão do tarifaço. Os 3 pontos principais alegados, no nosso entender, realmente não tem cabimento, que é que há constrangimento a plataformas de cartões de crédito, de financiamento a partir da expansão do PIX, acho que não tem justificativa. O segundo é a questão do desmatamento. Isso dialoga muito com o nosso agro. O nosso agro, e hoje nós tivemos uma infeliz declaração da secretária de Agricultura dos Estados Unidos, que diz que o nosso agro não tem práticas sustentáveis e se beneficia de uma série de artifícios para ter competitividade. Nós queremos discutir isso objetivamente, sem emoção, sem adjetivo e colocar as coisas aí, pontos nos is. E o terceiro aspecto que foi também discutido é o cerceamento às plataformas internacionais como Google e Meta, né? Então, acho que não tem cabimento. Ficou fora, vocês todos acompanharam muito bem, eu sei, Tiago, Denise, todos da Jovem Pan, que nós conseguimos que daquilo que tinha sido proposto há alguns meses atrás, mas agora com os argumentos que colocamos, ficou fora café, ficou fora suco de laranja, ficou fora carne, também pescados e algumas outras produtos que entraram na lista de exceção. Temos uma preocupação muito acentuada com a situação de madeiras, particularmente aquelas madeiras chamadas MDF, que são as madeiras processadas que se usam e que aqui nós temos uma produção muito vocacionada, estabelecida para os Estados Unidos. Então é nesse pé que nós estamos. Eu vou passar a palavra para as nossas comentaristas. A Denise está aqui, já a Dora Kramer também faz uma pergunta para o senhor. Denise. Deputado, boa noite. Eu queria saber se o senhor acredita na possibilidade de novas negociações diretas com o setor privado, inclusive a CNA está defendendo essa possibilidade para que haja uma ampliação da lista de exceções. O senhor falou que a questão da madeira preocupa, não é? Tem alguns tipos até que estão também na lista de exceções, tem o mel. Eu queria até acrescentar que era uma discussão antiga que também tinha do setor, mas o senhor vê possibilidade de alguma flexibilização dos Estados Unidos, até por essa posição que o senhor disse, acusação de desmatamento que também entrou. Então, tem algumas questões que dão a impressão que eles não conhecem o Brasil. Como é que funciona efetivamente, ou que eles querem ter uma interferência direta em algumas questões ligadas até à justiça aqui do Brasil. O senhor acha que ainda há espaço para isso? Creio que sim, Denise. Primeiro, é a postura que nós adotamos. Todos os setores compareceram às audiências, colocaram argumentos. Nós temos dialogado, inclusive, com parceiros comerciais americanos. No caso do suco de laranja, tem toda uma cadeia, porque se exporta, vamos dizer assim, o suco em atacado. E lá ele é processado, lá ele muitas vezes adquire um sabor, há um procedimento. Muitas daquelas marcas que nós vamos lá, Tropicana e outras, nos Estados Unidos, a maior parte do suco delas é de oriundo do Brasil e comercializado com marcas próprias. Nós conseguimos fazer uma aliança no setor do café também. Importadores que perceberam que não tinham como repor com o volume e com a qualidade e com o preço
que o Brasil pode oferecer. E a primeira leitura foi de, inclusive, gerar inflação. Então, o mesmo raciocínio pode se estender a outros produtos. Quando nós colocamos um produto nos Estados Unidos, não é nenhum tipo de benesse, é porque o nosso produto tem competitividade e está lá. Por isso que hoje a alegação da secretária de Agricultura a todos nós causou perplexidade, porque ela disse de práticas que são desiguais ou artificiais, subsídios para o nosso agro. Isso está longe de ser verdade. A nossa própria carne. Os Estados Unidos hoje têm necessidade de importar proteínas, tá certo? O seu rebanho é insuficiente para poder atender o mercado americano. Recorre ao mundo. E o Brasil tem sido um fornecedor tradicional. As empresas lá se estabelecem, processam, têm alianças com empresas americanas. Portanto, acho que isso abre espaço para o diálogo. O que atrapalha o diálogo? Politização, ideologização. Acho que nós temos que fazer um esforço muito grande para retirar esses componentes e buscar ter uma discussão muito objetiva. Deputado Arnaldo Jardim, aqui de São Paulo. Dora Kramer. Deputado, boa noite. Olha, primeiro, a premissa aqui, que estaria na sua análise, é não o seu desejo, não como deveria ser, mas como as coisas são do ponto de vista real. O senhor falou que é necessário racionalidade, que é necessário se tirar a politização do meio da história. A gente acabou de ver aqui na abertura do jornal o presidente Lula, aos gritos, dizendo que vai fazer uma guerra, quer fazer uma guerra de narrativa com o Trump, chamando o Trump para o embate. Então, o senhor, do ponto de vista, sob o aspecto realístico, o senhor acha que há clima, há ambiente para racionalidade, para nada, para ausência de emoção e não politização daqui até as eleições? Você, Dora, é uma grande analista, sabe tanto quanto eu que nós vivemos um momento no Brasil de extrema polarização, radicalização, e essas posições extremas se retroalimentam. Um precisa do outro. Parece que tem uma relação de dependência criadora e criatura aí, né? Impedindo espaço para um pouco de racionalidade. Mas o que aconteceu até agora, objetivamente, do ponto de vista de tarifa, naqueles segmentos que nós conseguimos retirar, e eu mencionei já, não vou repetir, carne, suco laranja, etc. A Denise acrescentou o mel, fez referência ao pescado. Então, isso daí, como foi construído isso? Num diálogo. E as autoridades aí tiveram o seu papel, mas o setor próprio se mobilizou e conseguiu colocar isso na mesa. E, repito, fazendo aliança com setores americanos que têm interesse nesse processamento, né? Então, acho que é importante. Deixa eu contar um caso que hoje veio à tona, porque realmente o ministro Márcio Elias Rosa, hoje, por exemplo, tem uma declaração que eu concordei muito. Ele diz o seguinte: olha, o problema do etanol é um problema de mercado dos Estados Unidos, não queiram responsabilizar a nossa tarifa de etanol. Começo de maio, eu e vários produtores tivemos em reuniões nos Estados Unidos e buscamos pactuar com o setor produtor de etanol americano no sentido de ampliar mercado. Hoje, me permito 2 minutos de extensão aí, Tiago, o mundo todo produz cerca de 120 bilhões de litros de etanol, o Brasil 42, os Estados Unidos 60, todo o resto do mundo 18. Se nós conseguirmos o ok da União Marítima Internacional, os Estados Unidos impediu que isso fosse decidido para adotar o etanol como um combustível alternativo para descarbonizar o combustível marítimo, que é um dos de maior impacto ambiental. Nós estamos falando de um mercado que pode chegar a 500 bilhões de litros. Repetindo os números, o Brasil produz, depois de tantos anos de esforço, e tem sido importante, 42 bilhões de litros. Nós estamos falando de ampliar o mercado. Então, fazer ações unitárias como essa, eu acho, Dora, que isso pode criar esse clima de racionalidade quando os interesses comerciais são colocados na mesa de uma forma mais objetiva.
Deputado, o nosso tempo está terminando, a Denise vai fazer a última pergunta, por favor. Deputado, rapidamente, essa questão da reciprocidade que o Hugo Mota, por exemplo, defendeu, o senhor acha que isso atrapalharia hoje o Brasil, já que o senhor defende essa negociação direta? Acho que o histórico todos se recordam, a lei da reciprocidade foi votada há aproximadamente um ano atrás, quando as primeiras questões das tarifas surgiram. Foi relatada no Senado e foi aprovada por unanimidade pela Tereza Cristina, senadora Tereza Cristina. Por mim, foi relatada na Câmara. Eu fui o relator da matéria e ela foi aprovada por unanimidade. A lei de reciprocidade é uma arma importante do Brasil ter. É meio na mesa, é como um seguro, ou é como uma possibilidade de retaliação. Mas nós achamos que para usá-la é em caso extremo. Ainda há um processo de esgotar as negociações. Porque retaliação, e aí eu termino, Denise, para não me estender, significa responder na mesma moeda. Então nós vamos passar a taxar os produtos americanos com o mesmo indicador. Tá certo? E aí, qual vai ser a reação dos americanos? Elevar a tarifa? Até onde nós vamos esticar isso? Não dá para iniciar um processo de uso da lei da reciprocidade sem pensar nos desdobramentos. Acho, portanto, que tem que esgotar mais as negociações. E se ela chegar a ser usada, deve ser pontual, dirigida a um produto, a uma coisa muito específica e não de uma forma genérica. Deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania aqui de São Paulo, como sempre, obrigado por atender a Jovem Pan. Um bom fim de semana e volte sempre, deputado. Muito obrigado, Thiago. Boa noite.